Então, o tema da apresentação é sistemas de tempo real. E essa é uma expressão muito usada, né? O pessoal que trabalha com sistemas operacionais, embedded system, mesmo na mídia, a gente sempre ouve a expressão sistema de tempo real. Então, o objetivo nessa hora aí que a gente tem, mais ou menos, uma hora e pouco, é tentar clarear bem aqui, afinal, o diabo é, né, o tal do sistema de tempo real. E para isso, eu dividi em 3 partes. Porque quando a gente fala sistema de tempo real, na verdade é uma forma curta de falar sistema computacional com requisitos de tempo real. Só que eu não gosto de sair falando de sistemas computacionais de tempo real sem antes saber o que é o tempo real. Então a primeira parte vai ser, ok, o que é tempo real? Como é que eu defino? Como é que eu meço? Como é que eu obtenho? Certo? Vamos entender o que é tempo real. Aí depois sim, aí a gente vai pegar exemplos de sistemas computacionais de tempo real, exemplos de aplicações e as dificuldades, as demandas que surgem. E aí na terceira parte, como é que eu abordo o problema? Que tipo de approach eu vou usar conforme o tipo de tempo real que eu estou lidando lá. Tá legal? Então, vou tentar não ficar enrolando muito. Então, em primeiro lugar, o que é tempo real? A princípio é fácil de saber. Tempo real é o tempo do mundo físico. É o tempo do relógio da parede. Okay? Existem outros tempos, por exemplo, quando a gente está lá no Simulink, no MATLAB Simulink, não sei se vocês já chegaram no curso na hora de usar MATLAB Simulink, tu põe a tua dinâmica e diz, eu quero simular essa dinâmica por 5 segundos. E os 5 segundos é um tempo simulado, né? E o computador vai levar um certo tempo real para simular. Às vezes são microsegundos, dependendo da tua simulação, ele pode demorar um dia para simular 1 minuto. Um outro tempo que existe também é o tempo lógico. Quando a gente tem sistemas distribuídos, por vezes não nos interessa saber exatamente a hora do que algo aconteceu, mas nos interessa saber o que aconteceu antes do que. Então eu crio um tempo lógico que é simplesmente um inteiro que vai crescendo, ok? E aí eu posso olhar a hora lógica de um evento A e dizer, aconteceu antes do evento B. Mas são números que não têm absolutamente nada a ver com a hora do relógio da parede. Legal? Como é que o tempo real é medido? A gente vai trabalhar um pouco essa questão, mas basicamente todo relógio está baseado num oscilador mais ou menos estável, que eu conto ciclos. Todo relógio é isso. Só que a gente vai dar uma olhada em que tipo de relógio a gente vai usar, vai acessar, vai se basear nisso. Mas, de qualquer forma, relógio é o que eu uso para medir o tempo. Bom, então vamos começar com os relógios. Os primeiros relógios, mais ou menos precisos que tem na história, né, da humanidade, datam lá da Idade Média, na Europa do século XIII. A preocupação com o tempo na Europa do século XIII não era muito grande, né? O cara vivia lá na agricultura, o sol é que guiava tudo. Mas tinha uma exceção, os monges beneditinos. Os monges beneditinos, eles têm uma sequência de orações durante o dia muito rigorosa. Eles têm mais ou menos umas 8 missas ao longo do dia, que tem que ser na hora certa. Então, para eles, era muito importante saber a hora certa. Então, os primeiros relógios mecânicos capazes de medir a hora e apenas a hora, datam mais dessa época. Quem não lembra como são os beneditinos, tem aquele filme famoso, O Nome da Rosa, que é com aquele cara que é do 007. Sean Connery. Sean Connery. Tem uma série de romances policiais da Idade Média, né? São as histórias do Casafel. E tem uma série de TV e um monte de livros que contam o mundo lá dos beneditinos. Pois bem, essa é uma foto, só para começar, né? Essa é uma réplica de um relógio beneditino em torno de 1300. Então toda a mecânica que os caras tinham para conseguir manter a passagem das horas. O passo seguinte, em termos de relógio mecânico, aí a grande evolução seguinte,
aconteceu já lá no século XVIII. Porque nessa época a Inglaterra dominava os mares do mundo, e para um navio saber onde ele está no meio do mar, ele tem que saber a latitude e a longitude. Saber a latitude é relativamente fácil. Tu olha a altura das estrelas, né, no céu, e tu consegue determinar a tua latitude com boa precisão. A longitude é o grande problema. Né? Como é que tu vai saber a tua longitude? Então, a técnica melhor na época era a seguinte. Tu estava em Londres. Né? Então, ao meio-dia de Londres, tu pegava o teu relógio e marcava meio-dia. E aí tu saía com a tua caravela em direção ao Caribe. No meio do Atlântico, tu olhava o sol e via, aqui é meio-dia. Que horas que é em Londres? Opa, em Londres são 2 horas da tarde, porque o meu relógio, né, eu acertei com a hora de Londres, o relógio tem a hora de Londres. Lá são 2 horas da tarde e, portanto, eu estou a tantos graus de longitude oeste de Londres. Esse era o mecanismo. Mas o problema era ter um relógio que, ao longo de toda a navegação, ondas, a temperatura varia, a pressão atmosférica varia, mantivesse a precisão. E o governo inglês ofereceu uma grande quantia em dinheiro para quem desenvolvesse um relógio, fazia um teste padrão. Eu tinha que sair de Londres e até o Caribe, voltar a Londres, e o maior erro tinha que ser de tantos minutos, eu não me lembro mais o número. E tem um filme de 2000 chamado Longitude, que conta a história desse John Harrison. O cara passou a vida toda dele trabalhando nesse projeto e relógios mecânicos deram um salto imenso por conta disso. E no final ele conseguiu receber o prêmio no final da vida. Tá? Infelizmente ele já estava bem velhinho, né? não deu para aproveitar muito, mas ele recebeu o prêmio. Bom, de qualquer forma, pessoal, o tempo real para a gente ele é definido em termos astronômicos. A origem, né, da nossa medição de tempo é astronômica. A gente define o nosso tempo baseado na rotação da Terra. Então, aquele relógio mais ou menos estável que a gente conta ciclos, né, o fundamental é a rotação da Terra. Então, todo dia o Sol levanta, né, mais ou menos ali no Nordeste, sobe um tanto. O ponto aparente mais alto do céu, do Sol no céu, é o trânsito solar, e aí depois ele cai ao oeste. Então eu vejo o Sol estar no ponto mais alto hoje, aí vejo o Sol de novo estar no ponto mais alto do céu amanhã, e isso é um dia solar. Aí eu divido por 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, e a gente tem a definição do segundo solar. E, na verdade, a gente usa o ponto aparente mais alto no céu porque, por exemplo, aqui onde a gente está, o Sol jamais fica a 90 graus com o Sol. Né? A nossa latitude não permite isso. Mesmo no solstício de verão, quando a gente tem a inclinação, que eu acho que é 23 ponto alguma coisa graus, mesmo lá, o Sol não vai compensar a nossa latitude. Lá em Floripa, todo mundo sabe a latitude da cidade. Por quê? Porque tem um bar lá na Lagoa chamado Latitude 27. Né? Então, quando eu fui morar lá, eu pensei, pô, esse pessoal gosta de astronomia aqui, todo mundo sabe. Mas não, é que era o bar todo lá. Todo mundo frequenta o bar, né? Frequenta o bar. Então, o primeiro lugar do Brasil onde o Sol consegue ficar realmente a pino, lá no final de dezembro, que é o solstício de verão, fica ali mais ou menos em Guarulhos. É um pouquinho ao norte da São Paulo capital, que é o Trópico de Capital. Legal, então a gente tem agora uma definição, né? Eu tenho o dia solar, eu tenho o segundo solar. Bom, o problema é que ele varia pra caramba. O dia solar tem uma variação grosseira por conta das estações de ano e movimento elíptico de órbita. Entre um extremo e outro, né, entre um extremo do ano, os 6 meses depois, chega a variar 15 minutos em torno do valor médio. Portanto, a gente não pode falar em dia solar, a gente fala em dia solar médio, ao longo de todo o ano. E além disso, tem outras coisas que complicam. Por exemplo, o efeito gravitacional da Lua afeta o dia solar
e também algumas perturbações aleatórias. Só para dar uma ideia disso, a partir do movimento do Sol, né, a gente define a UT, que é a Universal Time. É basicamente a hora solar. É a hora solar e aí, conforme tu vai refinando ela ganha nomes diferentes. Então, a UT0 é simplesmente a observação. A gente fala que está movendo o Sol se mover, mas na verdade é a Terra que está girando, correto? E é muito mais preciso observar estrelas do que observar o Sol. Então, na verdade, o pessoal usa para isso a observação de trânsito de estrelas e isso define a UT0. Aí, considerando a sazonalidade de inverno e verão, esse troço é corrigido e aí é definida a UT1. E ainda depois tem correções empíricas baseadas em medições que dão a UT2. Então, a princípio, tempo real seria isso. Tempo astronômico, definido a partir do movimento aparente do Sol e das estrelas, a UT. Ocorre que tem mais variações. Por exemplo, variações aleatórias. Um grande terremoto faz uma reacomodação de massa no planeta. E isso afeta o movimento angular e altera a hora na Terra. Então, aquele grande terremoto que teve lá no Japão em 2011, que destruiu a usina nuclear de caras, até hoje está com problema lá, não é? Ele encurtou o dia em 1,8 microsegundos naquela ocasião. Certo? Em termos humanos, não é muito, né? O cara pensa assim, pá, vou chegar atrasado para a aula 1,8 microsegundos por conta do terremoto. Ok, mas se a gente for pensar nos tempos que a tecnologia lida hoje em dia, 1,8 microsegundos é um monte de tempo, é muito tempo. E para piorar ainda o cenário, existe a Lua. Desde a formação da Lua, a Lua vai lentamente se afastando da Terra. E para manter o sistema em equilíbrio, a Terra gira mais lentamente. Então, desde a criação da Lua, a Terra vai, aos pouquinhos, ficando mais lenta na sua rotação. Isso é mensurado e os caras estimam, por exemplo, que há 300 milhões de anos atrás, a Terra girava mais tão rápido em torno do seu eixo que o ano demorava 400 dias. Dava para dar 400 rotações da Terra num movimento de translação em torno do Sol. E paulatinamente ela vai ficando mais lenta, aproximadamente 1,7 milissegundos por século aumenta um dia. Isso é uma coisa de longo prazo, tá? Isso aí está assim há bilhões de anos e vai continuar. A Terra simplesmente está ficando mais lenta a cada ano. O que é terrível, né? Porque imagina se a Terra para um dia. Eu torço para que a Terra pare num domingo. Porque se a Terra parar durante uma aula, né, vai ser o fim da picada. A aula nunca mais esse gráfico aqui é legal porque ele mostra isso. Esse gráfico está pequenininho lá para o pessoal do fundo, mas vamos lá. Aqui eu tenho anos. 1600, 1700, 1800 até 2000. Tá? Aqui eu tenho o dia solar médio. Só que não é o dia, a unidade, ou melhor, o eixo Y aqui, ele é zero no dia solar médio de 1850. Então, aqui é o dia solar médio de 1850. Aqui é um dia solar médio 1 milissegundo mais demorado, 2 milissegundos mais demorado. E aqui 1, 2, 3, 4 milissegundos mais rápido que 1850. Então dá para ver que existe uma derivada, né, que a longo prazo ela vai naquela direção, ela vai crescendo. Mas não é nada regular, é muito variado. Por exemplo, teve um período aqui, um dia ficou mais curto, né, e assim vai variando. A longo prazo, a Terra fica mais lenta, mas no meio do caminho tem um monte de vais e vens. Da onde que vem isso? Bom, grandes terremotos geram perturbações aleatórias, mas o problema é que o eixo da Terra tem um monte de movimentos secundários
com períodos de alguns mil anos, 40 mil anos, tem um monte de coisa, né? E esses movimentos secundários do eixo da Terra que dão esse efeito. O cara pode pensar assim, pô, mas 1 milissegundo, que canetinha? Bom, imagine a energia elétrica. Não precisa. Imagine, por exemplo, 60 Hz da rede, pessoal. 60 Hz dá um período, obrigado, dá um período, vamos pegar 60 Hz da rede, que é a lente aberta, né? 60 Hz dá mais ou menos 17 milissegundos de período, ok? Existem equipamentos que, por exemplo, a Reason fabrica ali em Floripa para amostrar o sistema elétrico e ver se a senoide está bem formada. Porque a senoide da rede ela pode ser deformada por uma série de razões na geração e na transmissão, e existem padrões. E para fazer isso, eles precisam mostrar 100 vezes o sinal elétrico na tomada ao longo de um ciclo para ver se a senoide está bem formada. Isso significa que 17 milissegundos, né? Se eu dividir por 100, eu já estou em 170 microsegundos. Então, eu tenho equipamentos que não são nada demais, toda a empresa que distribui energia elétrica tem, para aferir a senoide da rede elétrica, que mostra 170 microsegundos. E tem que ser com precisão isso. Ali no Departamento de Energia Elétrica, às vezes de engenharia elétrica, o pessoal tem controle de motor elétrico, com precisão, de torque e tal. O cara roda o ciclo em 50 microsegundos. Né? Sensor, TID, controlador que está usando, né? Atuação, ciclo de 50 microsegundos. Então, em termos de engenharia, milissegundos é o horror, microsegundo é ok. Né? E se a gente for pegar os processadores da Intel, por exemplo, né? Tu vai ali no camelódromo, compra qualquer PC. Bom, qualquer PC não vai ser Intel. Compra um PC bom, Intel. Obrigado, professor. Eu também concordo. Qualquer PC que tu compra hoje, ele vem com, vamos supor, um clock de 2 GHz. Perfeito? 2 GHz. Bom, 2 GHz de frequência, quanto que é o período, pessoal? É meio, quilo é mili, né? Mega é micro, giga é nano. Meio nanosegundo. Então, esse é o clock do meu processador. 0,5 nanosegundos. Tá? Então, só para dar um feeling do que, numa escala humana, milissegundo parece pouco, mas numa escala de engenharia, milissegundo é um monte de tempo. Bom, deixa eu voltar para cá então. Esse aqui é outro gráfico só para dar uma ideia também de como a rotação na Terra varia. Aqui nós temos 1973, então é um ano. Aqui é o dia do ano, tá? Terceiro dia de 1973 e assim vai. E vai até 2008, o dia 77 do ano 2008. E aí nós temos a mesma referência, tá? O zero é o ano, né? O zero é lá 1850, eu acho. Não me falo em memória, não sei se esse é o mesmo zero, mas enfim, é uma referência. E vocês observem que entre 73 e 2008, o dia ficou mais rápido. Depois ficou mais lento, depois ficou mais rápido, depois ficou um pouco mais lento, vai variando. E esse vai e vem, é a sazonalidade da órbita elíptica da Terra. Né? Então, por isso que ele vai e vem. Então, moral da história. A gente usa o dia solar médio, né, o segundo solar médio, e ainda assim esse cara vai variando ao longo do tempo. Diante desse problema, lá já no século XX, o pessoal estava começando a buscar alternativas para o T, que é essa definida pela rotação da Terra. E a primeira coisa que pensaram em usar é a ET. Tá? A ET, pessoal, que o cara pode olhar, 1950, isso aí foi o disco voador de Roswell, que caiu em 47, né? E os caras estavam começando a explorar a tecnologia alienígena, mas não é isso não. Tá? ET vem de efemérides. Efemérides são fenômenos
astronômicos que tu observa, e de fato o que os caras estavam começando a usar era a translação da Terra em torno do Sol, porque o movimento de translação é muito, muito mais estável que o de rotação. Então, se o teu relógio, se o teu oscilador básico não for a rotação da Terra, mas a translação da Terra, tu vai ter um oscilador muito mais estável e, portanto, um relógio muito mais preciso. Só que o que aconteceu aí na metade do século XX é que mudou tudo. Mudou tudo foi o surgimento do relógio atômico. E isso redefiniu a nossa tecnologia de medir a passagem do tempo. A ideia básica do relógio atômico é relativamente simples. É um loop, né? Uma malha fechada. Eu não sei se alguém aqui já estudou PLL, né, em eletrônica. É a ideia de um PLL. Cada isótomo específico consegue irradiar ele com micro-ondas, e os elétrons da última camada, eles mudam de estado de energia. Eu não me lembro mais dos detalhes, porque o meu vestibular foi há algum tempo atrás, certo? Mas basicamente é isso. Tu irradia com a frequência exata de micro-ondas e tu consegue mudar o estado de energia dos elétrons do isótopo. E tu consegue medir isso, tu consegue detectar isso. Então, o césio-133 é o mais famoso, porque foi o primeiro usado. Então, tu irradia com micro-ondas, mede aqui o nível de energia dos elétrons e realimenta, de maneira a maximizar essa excitação. Quando o sistema está estável, tu sabe que está irradiando o césio-133 com a frequência exata, que é uma propriedade física dele, e que não muda nunca. Nesse momento, tu simplesmente pega essa onda de micro-ondas e conta os clocks. E tu tem um relógio muito, muito mais preciso que a existência. Então, essa é a base, né? Essa é a ideia do relógio atômico. Aqui é uma foto de um relógio atômico dos anos 50, tá? É mais ou menos isso daí. E aqui é um outro diagrama, tá? É basicamente essa ideia, que tem um forno de césio para criar uma nuvem de isótopos. Campos magnéticos direcionam, ele recebe uma irradiação de micro-ondas, aqui tem um detector que realimenta, sistema estável, sai por conta disso. Hoje em dia, o relógio atômico é bastante disponível. Se vocês forem olhar para a internet, vocês vão ver que existem relógios atômicos de $1.000 até muitos milhões de dólares. Vocês podem entrar na internet e comprar. Okay? Os caras vão mandar ou não dos Estados Unidos para cá é outra coisa. E também aqueles sites de compra da China, tá? O relógio atômico, eu não sei se é uma boa ideia comprar lá, okay? Mas, enfim. Então, agora eu tenho um relógio muito mais preciso. E o bom é que ele não varia, é uma propriedade do césio-133, não varia. Um problema muito interessante que eles tiveram na época foi de definir quanto que era um segundo. Porque a diferença de precisão da UT, que é o astronômico, para o atômico, é mais ou menos 10⁶. Então, de repente, tu tinha um troço que era 10⁶ vezes mais preciso do que havia até então. Tem uma história muito bacana, tem vários artigos que contam, tá? Tem um processo que demorou quase 10 anos, até o pessoal chegar à conclusão que um segundo atômico era o tempo necessário para a gente contar esse número de clocks, de períodos, ok? Daquele aparato que eu mostrei antes, usando o césio-133. E por que exatamente esse número aqui? Porque isso coincidia com a UT2 de 1955. Foi essa construção desse número aqui. E esse número, ele vale até hoje. Ele é desde 1967, uma unidade padrão internacional. O desenvolvimento do relógio atômico é muito legal porque foi uma coisa que surgiu completamente em universidades, sabe? Não foi um grande projeto militar ou governamental.
uns caras fizeram um pouco aqui, outros ali, e a coisa foi evoluindo e acabou mudando, né, toda a tecnologia da Terra. E o grande motor da criação do relógio atômico foi na Inglaterra. Eu desconfio que, por conta da Segunda Guerra Mundial, eles eram os caras mais avançados com tecnologia de radar, que usa micro-ondas. Então eles estavam bem lá na frente com esse tipo de tecnologia. E isso é que permitiu eles serem os primeiros caras a construírem relógios atômicos. Já essa definição aqui, ela envolveu universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos, que havia medições, né, de estrelas e tem uma longa história sobre isso. Bom, então, pessoal, agora nós temos o segundo atômico, perfeito? Temos o segundo atômico. E o problema é que o relógio atômico, embora seja um dispositivo, né, de precisão altíssima, ele é um aparato de engenharia. E todo aparato de engenharia tem imprecisão. Então, para vencer a imprecisão de um relógio atômico em particular, o que é feito é uma média, tá? Então, antigamente era o Bureau Internacional da Hora, né? Depois ele passou para o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em 88, mas o que eles fazem? Eles juntam a hora atômica de vários laboratórios espalhados ao redor do mundo, fazem a média, e isso gera o TAI, que é a Hora Atômica Internacional. O TAI, a Hora Atômica Internacional, é a média de algumas dezenas de relógios atômicos de altíssima precisão espalhados pelo mundo todo. O Brasil colabora com o Observatório Nacional do Rio de Janeiro tem um relógio atômico que contribui para o TAI. Normalmente escreve assim, a hora atômica, né, do lugar tal. Só para vocês terem uma ideia, esse nível, a física envolvida, é considerado, por exemplo, a altitude da cidade onde está o relógio atômico. Porque, conforme a altitude de uma cidade, está mais longe ou mais perto do centro gravitacional da Terra. E a distorção gravitacional sobre o tempo afeta essa contagem perfeita. Então, tu precisa compensar o efeito gravitacional. E, por exemplo, relógio atômico dentro de satélite de GPS, como o satélite está viajando a uma velocidade, né, muito grande em relação a gente, também tem distorção do espaço-tempo. Então, os caras usam a relatividade do Einstein para compensar o relógio atômico que está a bordo do satélite. Então, é uma física fantástica que os caras usam. Ok, então, beleza. Temos agora uma hora atômica super precisa. Todos os problemas foram resolvidos? Não. Por quê? Porque a Terra continua ficando mais lenta, né? Se eu for me guiar pelo Sol, o Sol, a longo prazo, ele diverge do meu relógio atômico. Vamos lá. Imaginem que o Sol está no ponto mais alto aqui do céu hoje. Tá? Não pode ser o Sol de verdade, porque as sazonalidades das estações do ano eu preciso compensar. Então é um Sol médio. Faz de conta que a gente tem um Sol médio anual passando ali. Então hoje o Sol está no ponto mais alto do céu, eu vou no meu relógio atômico e marco, meio-dia. Tá. Aí amanhã volta, o Sol está no ponto mais alto do céu, eu vou olhar o meu relógio atômico e, opa, é meio-dia e 2,5 milissegundos. É acumulativo, né? Espero mais um dia, o Sol está de novo no ponto mais alto do céu. Eu vou olhar o meu relógio atômico e é meio-dia e 5 milissegundos. O Sol está ficando atrasado e isso vai acumulando. Como a princípio a ideia, né, era manter a compatibilidade com o Sol, porque somos seres biológicos e na época, nos anos 60, era importante para a navegação a manter a observação astronômica funcionando. Okay? Então, nós temos agora um problema, né? Um problema de que a longo prazo a minha hora atômica e a minha hora solar elas divergem. Tá? E como é que a gente pode então compensar isso daí? Aí vem a última etapa,
vem a última etapa, que é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, sempre que o Sol ficar muito atrasado em relação ao relógio atômico, a gente dá uma atrasadinha no relógio atômico. Essa atrasadinha é chamada de leap second. Então, sempre que a diferença se aproxima de 1 segundo, os caras vão lá no relógio atômico e dão uma atrasadinha nele para manter a sincronização com o Sol. Essa atrasadinha é sempre 1 segundo de cada vez e acontece sempre à meia-noite, ou de 31 de dezembro ou de 30 de junho. E o relógio atômico, com as atrasadinhas, com os leap seconds, eles dão origem a UTC. Então, o que é UTC? O TC é Universal Time, definido pelos hora solar, né? Coordenado com o relógio atômico. Então a ideia é essa. A derivada é a do relógio atômico. De vez em quando eu dou uma atrasadinha para coordenar e mantê-lo sincronizado com o Sol. Okay? Então, quem já ouviu, né, que o TC-3 ou coisas desse tipo, então, a UTC hoje é a hora oficial do planeta. Ou, em outras palavras, tempo real, numa perspectiva de engenharia, é UTC. Okay? A gente pode falar no tempo de uma maneira filosófica, metafísica, o que quiser, mas se a gente for falar de tempo real em termos de engenharia, é a UTC. Bom, existe uma... Eu não sei se alguém já percebeu, mas tem vezes que no telejornal lá do 31 de dezembro, o locutor do telejornal fala assim: hoje, à meia-noite, a hora oficial brasileira será atrasada de 1 segundo. Alguém já viu isso ou não? As pessoas não prestam muita atenção, né? Porque o cara não vai ver, tem que ir lá no meu relógio atrasar aqui 1 segundo. Ninguém faz isso. Mas o que está acontecendo, pessoal? Está sendo introduzido um leap second, a UTC está sendo, então, corrigida, e a hora oficial brasileira está amarrada com a UTC, e a hora oficial brasileira está mudando. Existe um debate sobre se a gente não deveria abandonar o Sol completamente e ficar só com a hora atômica. Havia um instituto, Instituto Internacional de Ciências Medidas, teria uma votação agora em 2017 sobre isso. Abandona a UT e passamos a ficar só com o TAC. A longo prazo diverge, mas diverge um pouquinho só de cada vez, né? Não vai afetar tanto as pessoas. E é claro que vai ser um problema para o ano 3000, certo? Mas tudo bem, né? O problema do ano 3000 não é... Vocês lembram do problema, vocês não lembram, mas tinha um problema do ano 2000, né? A gente não estaria gerando o problema do ano 3000. Mas é um debate muito acalorado e a votação foi adiada para 2022, se não me falha. Ok, então, só para completar essa parte, até hoje foram 36 segundos atrasados. Tá? Então hoje, a UTC é a hora atômica compensada com 36 segundos. 36 segundos de atraso. Ok. Então, no momento... Agora a gente definiu que a tempo real para a gente é a UTC. Então quando o cara vem e diz assim, olha, eu quero que o meu controlador execute com um período de 10 milissegundos. Né? O que é 10 milissegundos? É 10 milissegundos pela UTC. Eu tenho que marcar os 10 milissegundos do meu controlador usando a UTC. Então, beleza, e como é que eu obtenho a UTC? E uma vez que a hora oficial do planeta, em tempo real, é a UTC, como no meu aparato de engenharia eu obtenho a UTC? E aí vem as duas formas hoje disponíveis, que é receptor GPS e rede de computador. Como obter a UTC? Se a gente faz essa pergunta nos anos 80,
é muito difícil de responder. Né? Haviam algumas transmissões de rádio, tá? mais no primeiro mundo, tá? No Brasil não, e havia o 130, o número 130 do telefone. Né? Quem é que já ligou para o 130? O pessoal mais velho ligou para o 130. Né? Tu liga para o 130 e aparece uma voz de computador dizendo, o próximo bip serão 11 horas, 30 minutos, tantos segundos. Bip! E aí repete. Tá? Essa era a única maneira de obter a UTC nos anos 80. Hoje em dia, a forma mais disponível é receptor GPS. O GPS foi criado, a gente associa GPS com latitude e longitude, mas ele também serve como uma base de tempo. Como eu falei, existem relógios atômicos dentro de cada satélite, que são sincronizados com relógios atômicos de maior precisão em solo, e o sinal do GPS também traz a informação de tempo. Existem receptores de GPS de tempo específico. Você pode comprar um GPS de tempo. Aí, nesse caso, a antena é fixa, ele calibra a localização dele, e a partir daí ele te dá uma batida, ele te dá Ops, eu dei uma pulada grande. Uma onda quadrada de 1 Hz. 1 Hz. Então daqui, da descida, aqui é 1 segundo. Então o cara vai perguntar, mas uma onda de 1 Hz, que raio de precisão é essa? Isso é 1 segundo. A precisão está aqui, pessoal. A transição do sinal, ela pode chegar à precisão de nanosegundos com respeito ao tempo. Então ele não te dá nanosegundo a nanosegundo, ele te dá uma batida super precisa a cada segundo. E tu obtém isso via serial ou internet ou coisa do gênero. A gente pensa mais no GPS porque foi o original, hoje já tem vários, né? Eu já vi um cara que estava me mostrando um celular onde ele já é compatível com o sistema, tanto GPS como o sistema chinês, né? E o Galileu europeu também, então cada vez mais se torna-se disponível. A dificuldade existem receptores de GPS de todos os preços, né, todas as precisões. O grande problema é que ele é um sistema fundamentalmente militar. É o sistema criptografado, os militares controlam o nível de precisão via criptografia, ok? Certamente os militares têm uma pressão muito maior que a gente como civil, e se a coisa ficar feia, eles vão tirar completamente a precisão. Okay? Tem uns artigos que dizem que na primeira guerra do Iraque, o sistema já estava em testes e eles tiraram do ar durante as primeiras horas de bombardeio lá em Bagdá. E depois botaram de volta de novo, porque o coitado do Saddam não tinha muita esperança mesmo. Mas a ideia é, tu não vai querer que o inimigo guie os mísseis dele usando o teu sinal de satélite, correto? Então, isso não vai acontecer numa guerra pequena, mas numa guerra entre grandes potências, a primeira coisa que vai sair do ar é o sinal de GPS. Okay? Então, se no meio de uma grande crise não saem para pescar lá no meio do mar, porque a coisa pode ficar complicada. Né? Se bem que vai ficar muito complicada, porque hoje em dia sistemas de defesa, sistemas militares é tudo satélite. Né? Então, no caso de uma guerra entre grandes potências, a primeira coisa que todo mundo vai destruir é o satélite do outro. Os americanos já testaram tecnologia, os chineses também, todos eles têm tecnologia de destruição dos satélites. Então, primeira coisa no caso de uma guerra mundial, destrói todos os satélites. Então, se você estiver em casa, assistindo a TV a cabo, e sair fora do ar, você já sabe que começou a Terceira Guerra Mundial. Tá bom? Então, o GPS vai ser o último das nossas preocupações. Aqui eu peguei da internet, isso aqui é só um exemplo, existem milhares de produtos, milhares de opções de formato, preço, precisão, etc. Tá? Aqui é só um que eu pesquei por acaso na internet e ele te dá aí no caso, uma precisão de 100 nanosegundos aqui nesse sinal. Vocês podem estar pensando assim, mas em automação, para quem se usa isso? Isso é muito usado. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro,
uma subestação de energia elétrica moderna, todas elas têm receptor GPS de tempo. Porque tu precisa sincronizar os equipamentos do controle, né, da subestação de energia elétrica entre outras subestações, com a rede como um todo. Então, o sistema elétrico precisa desesperadamente de sincronização de relógios e, para isso, receptor GPS de tempo. Eu visitei lá as turbinas lá em Itaipu, na época eram 18, né? Tinham duas, eles estavam ainda construindo. E os caras têm, cada turbina tem a eletrônica na turbina de controle, na frente de cada turbina é um negócio desse tamanho. E tem um armário inteiro de eletrônica de controle da turbina, e aí tu tem cabos passando entre os 18 armários, né, um para cada turbina. Tem o cabo de dados, que serve para transmissão de dados, para fazer o controle, e tem um cabo só para sincronizar relógio. Porque tu vai gerar em 60 Hz, todas as turbinas têm que concordar quanto que é 60 Hz, ok? Então, tu tem cabeamento exclusivo para sincronização de relógios entre os controladores. Um exemplo menor, ali o Werner, que é meu colega lá, ali no DAS, né? Ali há uns 10 anos atrás, tinha um projeto que ele coordenava para controle de tráfego em Macaé. Macaé é uma cidade do Rio de Janeiro, Macaé tem mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade grande. E o projeto consistia em implantar 40 e poucos controladores semafóricos. Então a gente tinha 40 e poucos cruzamentos lá de Macaé, estou colocando um controlador semafórico em cada um deles, e uma central de tráfego, né, urbano para a cidade, tudo isso aí ligado, coordenado e tal. E para fazer ondas verdes de forma automática, sem um controle direto da central, pode-se fazer isso com tabela. Né? A gente põe uma tabela em cada controlador semafórico dizendo: tu vai abrir tanto tempo essa hora, tu vai abrir tanto tempo essa hora, e aí tu faz uma onda verde baseada em tabelas dentro de cada controlador semafórico. Mas para isso, eles precisam concordar sobre que horas são. E aí como é que faz? Naquela época, em Macaé, o serviço de dados da telefonia móvel era muito ruim, pouco confiável. Caía o tempo todo, não dava para se basear no serviço de dados das operadoras de telefone celular. Qual foi a solução? Um chipzinho e um fiozinho, um aramezinho em cada controlador semafórico, ok? Com o seu receptor GPS de tempo. Então, cada controlador semafórico tem o seu receptor de tempo e todos eles concordam com a hora, e aí fica à vontade para usar o tempo como mecanismo de sincronização. Então, dois exemplos. Já a gente, no dia a dia, né, está mais acostumado a obter via rede de computador. Né? A gente chega no laboratório, todos os computadores sabem a hora certa. Pô, como é que pode isso? Eles estão o tempo todo sincronizando via internet. Na internet a gente usa o NTP, né, o SMTP. Na indústria, pessoal, existe um outro padrão que é predominante, que é o PTP, o Precision Time Protocol. Seria o equivalente para a rede industrial, um deles, principalmente do setor elétrico, é o predominante, para a sincronização de relógios via rede. Também, né, como é que o celular sabe a hora certa? Ele está sempre recebendo da torre, da operadora. Ironicamente, hoje em dia, o único cara que não sabe a hora certa é o relógio de pulso. Porque ele está por conta própria, ele está... Sincronização nenhuma. Exato. Então, ao longo do volta e meia, você tem que ir lá e dar uma arrumadinha mesmo. Se bem que já teve aluno que me mostrou relógio de pulso conectado à internet. Então, aí, Bom, esse aqui é um exemplo de um servidor de tempo que pega esse cara, põe no rack, liga na internet, e aí os computadores todos podem perguntar para ele que horas são, e ele vai dar a hora certinha para o computador. E da onde que esse cara vai tirar a hora certa? GPS. Okay? Então eu tenho um receptor GPS de tempo alimentando o meu servidor de tempo, e o servidor de tempo distribuindo pela rede a hora certa. Ok. Então, com isso,
nós temos a UTC e eu posso obter ela via receptor de GPS, o receptor de GPS de tempo e via rede de computador. Mas eu ainda preciso do último elemento, que é o meu computador. Porque se eu tiver um receptor GPS de tempo, eu vou ter uma batida a cada segundo. Aqui no meio eu estou por conta própria. Se eu quiser fazer o meu controlador PID com um período de 10 milissegundos aqui dentro, o receptor de GPS de tempo não vai me ajudar. Eu tenho que dar um jeito de saber quanto que é 10 milissegundos. NTP é pior ainda. O ciclo demora dezenas de segundos. Perfeito? Para isso a gente usa cristal de quartzo. Tá? O computador mantém a hora via cristal de quartzo. Como é que pode? Qual é a ideia? Eu preciso de um relógio. E todo relógio é um oscilador mais ou menos estável que eu conto os clocks. Então o cristal de quartzo ele serve para isso, propósito. Ele é um oscilador mais ou menos estável. Se você pega um cristal de quartzo, aplica uma tensão mecânica, uma tensão elétrica nele, surge uma pequena oscilação mais ou menos estável. Aí tu pode amplificar, conformar, joga num contador e pronto. Aí tu tem relógios para vários fins. Né? Num PC, normalmente, a gente tem três. Tem o clock do processador, tem aquele que gera as interrupções de timer para fazer o escalonamento das tarefas, com fatia de tempo, por exemplo, né? E tem também a data e hora com uma bateriazinha, de maneira que quando eu desligo o computador e ligo de novo, a data e hora está correta. Então, em qualquer dispositivo eletrônico, a forma de manter a hora local é via cristal de quartzo. Só que ele não é perfeito, ele diverge também. Todo relógio diverge. Então, aqui esse gráfico tenta mostrar isso. Né? No eixo X eu tenho o tempo. O que é o tempo para mim? O TC. Para mim o tempo é o TC. Aqui é a hora do computador. Qual que é o ideal? Se eu partir de uma sincronização perfeita em zero, eu vou ter uma reta a 45 graus, tá certo? Se o TC falou que passou X, o meu computador diz que passou X. Mas na verdade não é assim. Porque o cristal de quartzo ele varia. Se mudar a temperatura, a frequência do cristal de quartzo muda. Se mudar a pressão atmosférica, vai chover, não vai chover, a frequência do cristal de quartzo muda. Então eu acabo tendo uma faixa de erro aqui que leva à divergência. Se vocês pegarem o computador de vocês e tirarem da internet, depois de algum tempo, a hora vai ficar errada. Porque o cristal de quartzo, ele divergiu. Se vocês pegarem o telefone celular, tirarem o chip, não deixarem ele acessar a operadora, né, de telefonia, o relógio dele vai ficar errado. Okay? E os relógios de pulso, que são baseados em quartos também, é a mesma coisa. Ok? Então, pessoal, a moral da história é só uma ideia. Alguém poderia perguntar, tá, mas o cristal de quartzo deve variar muito pouquinho, não deve ser um problema isso. A variação típica de um cristal de quartzo é 10 a menos 5. Depois de 10 mais 5 dias, ele erra um dia. Ou, colocando de outra forma, em um erro, se eu partir de um valor perfeito, depois de um dia, eu estou com um erro de 1,7 segundos num cristal típico. 1,7 segundos, olha aqui, ó. 1,7 segundos é um horror, é completamente intolerável para muitas aplicações industriais. Então, moral da história, o computador mantém a hora dele baseado no cristal de quartzo, que funciona bem, mas passando algum tempo vai errar. O que eu posso fazer? Trago ele de volta. Ressincronização de relógio. Eu ressincronizo o relógio do cristal de quartzo como? Pegando a UTC correta, que eu vou pegar ou do receptor do GPS ou pela rede com um servidor de tempo, e ele vai ter o meu receptor de GPS. Ok? Bom, então com isso, o que a gente viu até agora? A gente viu o que é o tempo real, né? Os principais
exemplos, né, representativos de relógios mecânicos, a definição da hora via o relógio astronômico, a UT, a definição de relógio atômico e a média dos relógios atômicos ligando a TAI, o segundo atômico, a coordenação da hora atômica com a hora solar, gerando a UTC, que é a hora oficial do planeta Terra. Eu posso obter via receptores de tempo, de GPS, ou Galileu, o sistema chinês, o sistema russo, ou posso obter via de rede de computador, via internet, ou via uma rede industrial também. E, no final das contas, no computador, eu uso um cristal de quartzo, que dá conta do recado, mas vai divergir. Eu tenho que trazer de volta com ressincronização. Legal? Então, com isso, a gente sabe agora, deixa eu ver isso aqui. A gente sabe o que é tempo real. Tá? Sabemos o que é tempo real muito bem. Próximo passo. O que é um sistema computacional de tempo real? A definição mais aceita, tempo real o sistema de tempo real é um termo muito estudado. Se vocês forem olhar, ele é usado para tudo por todos. Okay? O termo mais aceito na academia seria um sistema computacional, então a gente está falando de hardware e software, que tem requisitos de tempo real. Requisitos, ou seja, não é a solução que é de tempo real. O problema é que é de tempo real. Né? A especificação do meu produto é que traz a demanda do tempo real. E não é uma questão de desempenho, pessoal. Por exemplo, vocês estão programando, vamos supor que seja em C. Vocês têm um compilador. Se o compilador demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tudo bem, desde que ele gere um executável correto. Tá? Bom, isso não é tempo real. Tempo real não adianta ter o resultado certo, tem que ser na hora certa. Então, o que é tempo real? Se a pressão nesse duto passar de tanto, eu tenho que abrir a válvula em meio segundo, senão o duto explode. Isso é tempo real. Ou então, o pessoal que já está fazendo a disciplina com controladores PID do tipo, né? Eu tenho que rodar o meu controlador com uma frequência tal. Se eu rodar com uma frequência menor que essa, eu vou perder a qualidade de controle, e se for muito menor, instabilidade. Então, isso é um sistema de tempo real. Então, não basta respeitar os dados, tem que respeitar o tempo também. Okay? Isso é tempo real, tá certo? Quer que... Eu não sei se passa ainda na TV o desenho do Papa Léguas, todo mundo conhece o Papa Léguas? Ok, muito bem. Então, isso é tempo real, tá certo? Se o cara não se mandar, a bigorna cai na cabeça dele. Então, essa é a definição de tempo real. E aonde que a gente tem tempo real? A quantidade enorme de mercados com produtos na área de tempo real. Por exemplo, a aviônica, né? O controle de um avião. Esse aí seria o cockpit da geração nova que a Embraer está desenvolvendo para aqueles aviões que a Azul usa. Obviamente, estabilidade do avião, etc., detecção de colisão, tudo isso envolve o tempo real. Aplicações automotivas, né? Mais e mais a gente tem está indo na direção dos carros autônomos. Tá? Um carro que dirige por conta própria num trânsito urbano, todo poluído, com floresta de cachorro, lata de lixo, etc. Isso ainda está décadas no futuro. Mas em ambiente estruturado, não. Por exemplo, um carro dirigindo sozinho numa freeway, mantendo a sua linha, ou um ônibus em baixa velocidade num campus, ou ainda num trânsito de stop and go, né, para posicionamento. Isso aí, em 10 anos, vai ser autônomo e tranquilamente. Depois, sistema de defesa, né? O sistema militar hoje é totalmente baseado em eletrônica. Eu peguei uma foto que eu achei muito legal. Isso aqui é um sistema míssil terra-ar. Então os caras eles têm um radar que detecta a aeronave inimiga longe, depois tem um radar mais próximo para definir o target, a informação vai para os computadores que calculam a trajetória do míssil e
lançam um míssil para derrubar o inimigo. E esse é um sistema realmente usado pela OTAN. Obviamente tudo é tempo real, certo? Tem que pegar a assinatura que o radar dá do objeto, jogar num banco de dados, tentar descobrir se é um monte de passarinho, ou se é um avião civil, o que é aquilo, mandar informação adiante, fazer cálculo de trajetória e tudo. O mais legal disso daí é o seguinte: esse sistema de defesa antiaérea baseado em míssil, totalmente computadorizado e obviamente cheio de restrições de tempo real, ele é de 59 e ele saiu de operação em 88, porque ficou obsoleto. Okay? E essa é a figura, a carinha dele. Então, imaginem hoje, quantos anos? 30 anos depois, né, o nível de coisa que tem. Mas você não precisa se preocupar pelo seguinte: todos os países do mundo têm um Ministério de Defesa. Ninguém tem Ministério de Ataque. Você já viu algum país do mundo com um ministro de ataque? Não, não tem. É todo mundo. Se todo mundo só defende, né? Tranquilo, não vai ter problema nenhum. Esse ok, né? Se eu perco se eu não respeito o tempo real do videogame, perde-se a jogabilidade, o jogo não funciona. Ok? Né? Carro, futebol, tudo. Telefonia, telecomunicações, áudio e vídeo. Se pegar uma central telefônica da Intelbras, eu vou olhar lá dentro, é um computadorzão passado de central telefônica. Indústria, né, que interessa pra gente, robôs, manufatura, petroquímica, setor elétrico é legal porque as coisas são rápidas no setor elétrico, sistemas industriais, bolsa de valores, né? Existem algoritmos de negociação. Bom, primeiro, hoje em dia aquele pregão dos caras, todo mundo berrando para comprar e vender ações, né? Aquele antigo pregão de bolsa de valores acabou, não existe mais, né? Bolsa de valores hoje é computador. Vem a ordem de compra, venda, casa no computador. O mais legal agora é o seguinte: existem aqueles sistemas de negociação automática, são algoritmos, que os caras chamam de High Frequency Trading. Os caras ficam operando em milissegundos, comprando e vendendo automaticamente, tudo software. E para estes caras, 1 milissegundo é muito tempo. Então, o que a Bolsa de Valores faz? No prédio da Bolsa de Valores tem um lugar onde estão os computadores da Bolsa de Valores, que é o pregão propriamente dito. Numa sala separada, tá? É outra sala, está separado, tem racks. E tu pode pagar uma boa grana para BMF Bovespa para botar o teu computador no rack que está ali no mesmo andar dos computadores da Bolsa. Por quê? Porque as minhas ordens vão ter que ir de uma sala para outra, vão chegar muito antes da ordem da corretora, que está lá no centro da cidade, mas em outro prédio. Eu ganho aí milissegundo. E para esse tipo de negociação, isso é muito, muito importante. Então, uma das coisas que a BMF Bovespa vende é lugar no rack para colocar o teu computador. Também só uma outra informação interessante que a gente normalmente não tem acesso. O Linux de tempo real hoje, mais relevante, é o que a gente chama de PrEMP-RT. Né? É o PET que a gente aplica no Linux comum para transformar ele para tempo real. E o que banco de desenvolvimento do PrEMP-RT são grandes corporações financeiras. Porque bolsa de valores e grandes bancos, eles rodam grandes servidores rodando o Linux de tempo real para fazer esse tipo de coisa. Então, quem desenvolve Linux de tempo real não é um carinha na garagem dele. Não, são profissionais de altíssimo nível, muito bem pagos por grandes corporações financeiras. Bom, ok. E olhando todos esses... eu vou tentar ir mais uns 15 minutos, que vai ser... Tá ok? O RU fica aberto até que horas? Não? Não tem? Ah, bom. Pode ficar até um... Eu vou convidar. Todos estão convidados. Eu também nunca fui na Rio lá, então não tenho o que falar. Bom,
Então, aí o cara chega, pô, mas peraí, tu tem aplicação que é o carro autônomo, é o sistema militar, mas também é o Counter-Strike, e a Bolsa de Valores, pô, tudo é a mesma coisa, quer dizer, eu vou resolver tudo do mesmo jeito, né? Existem alguns elementos em comum, eu vou destacar rapidamente, mas, obviamente, a gente não vai resolver tudo do mesmo jeito, certo? Então, vamos lá. Algumas caracterizações importantes. Primeiro, sistema de tempo real, quem define o tempo real é o ambiente. Vídeo é o olho humano, né? Áudio, o ouvido humano. O que mais? O meu PID é a dinâmica da planta, que vai definir a frequência do meu controlador. E assim sucessivamente, tá certo? Então, quem requer os tempos é o ambiente, não é o engenheiro que decide, vem do ambiente. E sempre vai ter um estímulo, a nossa reação, e isso vai definir o meu tempo de resposta necessário. Tá legal? Às vezes o estímulo é a mera passagem do tempo. Se eu quero exibir um vídeo em 30 frames por segundo, o estímulo é a passagem do tempo para que eu exiba os frames corretamente. Às vezes o sistema é simples, às vezes o sistema é complexo, né? E o mais importante de tudo, eu vou dar uma ligeirada aqui, é essa divisão aqui. A gente separa aqueles sistemas aonde perder o deadline significa colocar pessoas em risco ou explodir alguma coisa, dos sistemas aonde perder o deadline significa o sistema não funciona, mas nada catastrófico acontece. Tá? Então, se eu tentar jogar o meu joguinho num PC muito velho, eu não vou conseguir. Mas ninguém vai morrer, a princípio, talvez. Mas não é assim, né? Agora, se no avião o cara está tentando detectar a colisão com outra aeronave e demora muito, vai colidir. Então aí realmente é crítico. Perfeito? Essa é a grande divisão que a gente faz, tá, pessoal? A criticalidade. Ou seja, perder o deadline é catastrófico ou não? E nesse sentido, o que a gente trabalha é o tempo de resposta. Tá? Eu estou sempre preocupado com o tempo de resposta no pior caso. Eu tenho 10 milissegundos para fazer isso. Eu consigo fazer em 10 milissegundos? Uma coisa que não é óbvia, principalmente, né, quando a gente está na graduação, né, é que o tempo de execução de software pode variar brutalmente. Né? Eu faço uma função em C. Quanto tempo essa função em C demora para executar? Isso não é um número, isso é uma variável aleatória. Todo mundo aqui já fez estatística? Não, né? Sim? Não. Mas enfim, vamos lá. É uma variável aleatória, varia. Tá? E por que o tempo de execução do meu programa varia? Vamos lá, 3 coisas. Primeiro, fluxo de controle. Eu tenho um if que o then é bem demorado e o else é rapidinho. Quando vai para o then é um tempo, quando vai para o else é outro. Eu tenho um for de 1 a n. Às vezes o n é 10, às vezes o n é 1000. Varia. Tá? Então, o fluxo de controle do meu programa tem caminhos diferentes com tempos diferentes. Isso é uma coisa. Outra coisa, o hardware varia. Se a gente for estudar arquitetura de computadores, vai ver que existem coisas como cache, pipeline, barramento, branch predictor, um monte de coisa que faz com que os tempos das instruções variem. No microcontrolador bem simples, não. Mas se vocês forem pegar microcontroladores mais avançados, o tempo vai variar conforme o estado da máquina. E por fim, um programa atrapalha o outro. Vamos supor, eu tenho uma tarefa, né, uma thread, um processo fazendo uma coisa, outro fazendo outra, e o processador está escalonando, dando um pouquinho de tempo para um pouquinho de tempo para o outro. Bom, então, o tempo que o meu programa ganha vai também variar. Ou ainda quem já está programando em Assembler, né, tem um tratador de interrupção. Às vezes a interrupção acontece, às vezes não. Quanto tempo demora minha função C? Depende. Se ela rodar direto, é um tempo. Agora, se durante a execução dela vier uma interrupção do timer, a minha rotina para executar o tratador do timer e depois volta, demorou mais, tá certo? Então, tudo isso faz com que o tempo de resposta
varie. E a gente tem que buscar qual é o tempo de resposta no pior caso. Se no pior caso o meu tempo de resposta for menor que os 10 milissegundos do meu deadline, pô, beleza, aí eu garanto que esse cara vai cumprir todos os deadlines. Senão, não. Perfeito? Aí a consequência, depende. Se o meu sistema é um sistema crítico, um inversor elétrico de média potência, que pode explodir aquele negócio, é uma coisa. Se é o Skype, talvez eu não consiga falar com minha namorada ou algo assim, mas não é tão crítico. No sentido da engenharia, pelo menos. Tudo é relativo, né? Bom, e pessoal, só para concluir, dado que eu tenho todo esse espaço de aplicações, como é que eu abordo isso? Quer dizer, como é que eu vou saber se o meu tempo de resposta no pior caso é menor que o deadline ou não? Tá? Varia muito, porque varia o tipo de criticalidade que tem, varia o tipo de SO, se eu estou num Linux é uma coisa, se eu estou num FreeRTOS, foi citado antes, é outra coisa. Às vezes não tem SO nenhum, né? É só o meu microcontrolador de micro. E a gente divide assim. Eu tenho normalmente com garantia ou melhor esforço. Com garantia é para coisas críticas. E aí eu vou usar método matemático para provar que o meu tempo de resposta no pior caso é menor que o deadline. Se é best effort, quer dizer, não é crítico. Eu vou testar, eu vou fazer o melhor esforço possível no sentido de não perder o deadline, mas eu não garanto nada. Okay? E acaba que eu tenho, deixa eu pular aqui, acaba que eu tenho três cenários bem distintos. Um cenário é o que a gente chama de aplicações safety critical. Então aqui nós estamos falando de uma Embraer nos seus aviões, ok? Na verdade, esse mercado de sistemas realmente críticos é aviação, satélites e agora carro autônomo, porque a Embraer, a Boeing, a Airbus, para vender um avião, eles têm que certificar o software do avião. Tem uma instituição certificadora que vai lá e diz, não, o software está legal, não vai dar problema. E isso é caríssimo, mas eles precisam fazer isso. E é basicamente a única indústria que tem que fazer isso hoje. Mas agora imagine que vocês vão vender carros autônomos para as pessoas. Certamente não vai ser a mesma coisa do que os carros de hoje em dia. Quer dizer, alguém vai ter que certificar provavelmente aqueles carros. Então a indústria automobilística está indo muito na direção da indústria aeronáutica, inclusive na parte de custo. Né? Avião, os caras pensam assim, 1/3 é motor, 1/3 é carcaça, 1/3 é eletrônica, incluindo hardware, software, toda a eletrônica. Automóvel está indo nessa direção, 1/3 motor, 1/3 o bug, né, o corpo do carro todo, incluindo aí amortecedor, transmissão, etc. E 1/3 eletrônica dentro do carro. E certamente eles vão passar por um processo de certificação que vai acabar, então, precisando provar que tu nunca perde o deadline. E aí são usados métodos matemáticos, a gente não vai ter tempo de entrar nisso aqui, né? Mas é caro, normalmente certificar o software custa 30 vezes o que custa para desenvolver. Desenvolver o software custa X. Certificar para poder colocar dentro de um Embraer aí que vai voar para Azul, custa 30 vezes o que tu gastou para programar aquele. Então, realmente é uma indústria que só faz isso quem absolutamente precisa, que é aviônica e automóvel autônomo no futuro. O que faz a VEG, a Whirlpool, a Reivax, a Reason, a Intelbras, toda a indústria, exemplo de Santa Catarina, mas a indústria no mundo todo, que não é aviação e não é automóvel futurista? É o que a gente chama de garantia testada. É uma validação por teste de estresse e método estatístico, aonde tu sai, não é uma garantia formal no sentido que não é matemático, mas realmente está apostando o teu emprego e a empresa de que aquele negócio jamais vai perder um deadline.
Então, seria o que eu estou chamando aqui de uma garantia testada, não é uma garantia provada matematicamente, mas é uma garantia via método estatístico e teste. Legal? E a terceira grande forma é o software real-time, best effort, onde eu simplesmente faço um teste mais clássico para um caso mais típico, e se perder deadline de vez em quando, tudo bem, tá? Ninguém vai morrer por isso. Se no meu Need for Speed, de vez em quando, a reação do carro não foi 100%, tudo bem. Ou se eu estou controlando a temperatura de uma caldeira, se eu perder alguns ciclos do meu controlador, a inércia da planta, né, a inércia térmica da caldeira, vai deixar tudo bem, não há grandes problemas aí. Né? Esse tipo de sistema normalmente acaba sendo uma abordagem mais soft real-time, como a gente chama, por teste. Okay? Então, eu dei uma ligeirada aqui no fim, por causa da hora, mas em resumo, com respeito às abordagens, a gente tem então a garantia provada, que é método matemático, e hoje em dia basicamente é só sistema aviônico. Tem essa garantia testada, que pega toda a indústria, e aqui o controle e automação pega muita coisa, né? Toda a indústria, ela trabalha mais ou menos dessa maneira. Eu não posso perder deadline nenhum, nunca, e eu vou fazer testes de estresse que vão me dar essa grande fé, certo? E que eu nunca vou perder um deadline. E isso vale para a nossa indústria e para a indústria no mundo todo é a mesma coisa. E o sem garantia, uma central telefônica, um processo lento, eu vou fazer testes também. E não é tempo real, né? Por exemplo, como uma folha de pagamento. Bom, também depende, né? Vai falar isso para o pessoal que está com salário atrasado. Ok. Bom, pessoal, meio-dia e 20, né? Então, em resumo, o que eu procurei passar para vocês nessa hora e pouco, meio que pegando uma disciplina inteira, né, de sistema de tempo real e compactando em uma hora. Então, a gente viu o que é tempo real, né? Tem o astronômico, a Terra está ficando mais lenta, tem o atômico, os dois divergem, a UTC junto os dois, receptor de tempo, rede de computador, eu obtenho a UTC, vou usar, mas dentro do meu computador é cristal de quartzo, tem que sincronizar. Uma nota de rodapé. Hoje em dia já tem chips que substituem o cristal de quartzo. Não precisa ser realmente quartzo, pode ser semicondutor, tá? Estado sólido. Só que se vocês forem olhar o datasheet desses caras, vocês vão ver que o comportamento é bem parecido com o cristal de quartzo. Então tudo que eu falei aqui continua valendo. A degradação, a variação do cristal de quartzo vem mais de temperatura, pressão, coisas físicas. O semicondutor, a passagem do tempo. À medida que o tempo vai passando, a frequência de ressonância, que é um oscilador eletrônico, né, ela vai variando também. Então, se alguém falar para vocês, o cristal de quartzo é ruim, usa chip de computador, provavelmente é melhor, mas não vai resolver o problema de sincronização, vai ser exatamente o mesmo. Depois que a gente descobriu, então, o que é tempo real, como é que eu meço, como é que eu obtenho, como é que eu mantenho no computador, eu tentei explicar o que são os sistemas computacionais de tempo real, e aí abre um leque enorme. Qualquer coisa que vocês tenham que, se não cumprir o deadline, não funciona, isso é tempo real. E como abordar? Né? Como abordar? A grande diferença é essa aqui. Se eu tiver um sistema crítico, eu vou ter que ter certeza que eu nunca perco o deadline. Essa certeza pode ser uma certeza matemática, que é o que o pessoal da aviação usa, ou uma certeza testada, mas com um tal rigor de teste de estresse e método estatístico que até eu posso falar que é uma certeza. E os não críticos, que aí é soft. Eu vou testar, acho que está legal, se perder um deadline de vez em quando, tudo bem. Tá legal? Então, esses eram os slides que eu tinha. Alguma pergunta, pessoal? Como é que é? Não levanta então, ao mesmo tempo. Tipo, roda no Galileu? Alguma curiosidade sobre o tempo real? Eu poderia utilizar a sincronização da rede elétrica para sistemas
Então, é uma boa pergunta. Tu podes usar a precisão da rede elétrica, certamente ela é melhor que nada, certo? Mas aí vai depender do nível de precisão que tu vai necessita, tá? Porque a própria rede elétrica tem intolerância, tá? A gente na disciplina tem a mania, às vezes, de achar que tudo funciona como a matemática. Na verdade, não é bem assim. Quando eu trabalho na matemática 60 Hz, aquilo é um número, 60 Hz. A rede 60 Hz é mais ou menos, né? Tudo é mais ou menos. Quando você trabalha com tempo real, não existe exatidão. É sempre que está errado. A questão é, eu posso conviver com o meu erro? Então, a gente teria que ver, eu não sei de cabeça, a gente teria que ver qual a especificação, qual a regulamentação dos 60 Hz, qual o desvio tolerado nos 60 Hz da rede elétrica, e aí eu teria que assumir que eu posso usar sim, mas eu estarei à mercê desse erro que a rede elétrica certamente tem. Provavelmente, para a grande maioria das aplicações, vai estar beleza, tu vai poder usar sim. Agora, se tem em mãos uma aplicação extremamente exigente, aí tu não vai conseguir chegar no que tu chega num detector de elétrico. Mas é uma boa ideia, mas tudo assim. Mais alguma? Por exemplo, assim, se eu tenho uma placa que ela usa um mostrador, testador de placas, mas ela não tem uma referência tipo a internet para pegar o bloco de novo, né? Me sincronizar, como é que eu faço? Eu vou ficar mexendo ele? Eu não sei, não sei se tu lembra, não sei se é o teu caso, mas você teve computador antes da internet? Não, né? Esse é o problema. Mas vamos lá, o que vai acontecer? O relógio ele vai, antigamente, talvez no segundo grau, antigamente sentado no laboratório de informática, da escola, cada computador tinha uma hora diferente. E às vezes até um dia diferente. É uma bagunça total. Hoje, pois é, bom, hoje não deveria. Hoje em dia, porque por causa da internet, né? Então, no computador antigo, o único jeito era tu ir lá e antigamente na linha de comando arrumar a hora. Hoje em dia, né, abre ali a janelinha e arruma a hora. Então não tem mágica, não tem mágica. Se o computador estiver isolado do mundo, a única forma de marcar a passagem do tempo são as oscilações do cristal de quartzo dele. E elas vão divergir, vai divergir para sempre. Então, vai ser uma intervenção humana. Tu vai, algum humano vai ter que ir lá e vai ter que arrumar a hora. É como um relógio de pulso. Pega um relógio de pulso e não mexe nele por um ano. Né? Vai alterar. Até o reloginho de despertador, tem em casa com a filha, né? Volta e meia, tu tem que ir lá e arrumar. Oi? O do carro. O carro é um que gosta de carro. Perfeito, o carro, exatamente. Por quê? Sem alguém que vá periodicamente arrumar a hora dele, ele vai divergir. Por exemplo, assim, se tiver, sei lá, um controlador no sistema embarcado, daí tu tem uma tarefa lá que vai ficar rodando um dia inteiro. Ele precisa, sei lá, executar comandos. Depois de um dia, então, pode ser que ele vai estar executando esse tarefa no tempo errado. Porque se ele não tiver nenhum rodando isolado. Sim, quer fazer uma tarefa periódica com 10 milissegundos. Como é que vai saber que passou 10 milissegundos? Contando o ciclo do cristal de quartzo. Se ele está errado, ao longo do tempo vai divergir. O que acontece é que esse erro de 10 a menos 5, ele também não é muito grande. Se a sua aplicação for tolerante, certo? Tudo bem, né? Como o relógio de pulso. O relógio de pulso é para uma aplicação humana. Se ele errar por 1 minuto, com raríssimas exceções, tudo bem. Senão, não tem mágica, tem que se resincronizar. Só um comentário também. Os melhores cristais de quartzo são usados para relógio de pulso. Exatamente por isso, né? Porque ele fica standalone. Relógios de pulso, cristais mais vagabundos que vão para computador,
você está imaginando que vai haver uma ressincronização. Outro exemplo de filme antigo. Então, alguém assiste o Telecine Cult, pode ter visto já um filme antigo. É a seguinte cena: o cara está esperando, sei lá, a noiva descer as escadarias da casa, ele não tem o que fazer, ele para na frente de um relógio de pêndulo, aqueles relógios grandes, né, que fica o pêndulo para cá. O cara tira aquele relógio do bolso, abre, olha o relógio de pêndulo e arruma o relógio dele e guarda. Por que ele fez isso? Porque a precisão do relógio de pêndulo é muito maior do que a precisão do relógio de bolso do início do século XX, que não tinha quarto, era completamente mecânico. Então é sempre uma busca, tu está sempre pegando o relógio mais impreciso e arrumando ele com relação ao relógio mais preciso. Se deixar solto, não tem jeito. Professor, seria por causa desse atraso que os alunos chegam? Pois é, né? A gente usa lá na toma que eles usam lá no celular, isso aí. É só uma curiosidade, né? Uma frase antiga que eu gosto muito de usar quando essa questão de tempo, que é assim, se você tem um relógio, você tem a certeza da hora, se você tem dois, você nunca sabe. Exatamente. Né? Então, Exatamente. é mais ou menos nessa linha. Quem tem dois relógios Quem tem relógio nunca sabe a hora certa. É mais uma questão de fé do que... Pessoal, temos mais alguma pergunta?